Olá, está no ar Porto 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Porto 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Esta semana, a pauta que não sai da pauta. Quero falar sobre educação e esse novo perfil do trabalhador portuário. Para isso, recebo o superintendente da Autoridade Portuária de Santos para os temas de educação e cultura. Caio, obrigado pela tua presença. Sempre bom estar aqui batendo um papo com você. Eu que agradeço, Maxon. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui no seu programa. Caio, vamos começar a falar a respeito desse novo perfil, né, do trabalhador portuário no mundo atual. Se a gente pudesse aí pincelar o que é hard skill, né, e o que é soft skill para esse trabalhador, qual é a tua visão desse tema especificamente? Dentro da área portuária, do segmento portuário, a gente tem diferentes níveis de atuação. Então, assim, você pega um trabalhador da operação portuária, ele tem hard skills e soft skills diferentes de um líder ou de alguém que trabalha no planejamento, né? Mas pensando de uma forma geral, né, trazendo assim um perfil geral, algumas hard skills que eu destacaria são conhecimento da legislação, né, conhecimento da operação portuária, que é o grande objeto do porto, e eu traria também o idioma, né, principalmente o inglês. Sem dúvida. Que é fundamental. Mas quando a gente olha para soft skill, né, Caio, vamos se debruçar um pouco a respeito disso. A gente sai de um universo não muito distante, aí, de 2 ou 3 décadas atrás, onde a gente tinha um trabalho braçal significativo, né, onde se carregava muito saco de um lado, saco para o outro, para poder carregar os navios. A gente teve um incremento da tecnologia, inevitavelmente, por esse mundo moderno que a gente acompanha nos dias atuais, implementando muito da automação para trabalho repetitivo, né? Ou seja, aquilo que você tem que fazer de forma repetida, a máquina faz para você. Mas aí você precisa de um outro perfil, você precisa da habilidade de uma pessoa que tenha conhecimento para lidar com esse maquinário. Eu acho que esse é o grande gap que a gente tem hoje. Você tem uma participação gigantesca no Senep, né? Você vem da área educacional, principalmente agora também nas questões culturais, mas a gente percebe que a antiga geração tem o conhecimento, detém do conhecimento, mas não conseguiu absorver o conhecimento tecnológico. Absorveu sim o conhecimento operacional, mas esse conhecimento tecnológico, que é o soft skills, não consegue. Por outro lado, a gente tem essa nova geração chegando, né? Uma geração que tem muito desse conhecimento soft skills, mas não domina a operação portuária. Como é que a gente resolve esse gap, né, para atrair essa molecada, essa nova geração para as atividades portuárias e para transicionar todo esse conhecimento daquela geração que realmente fez o porto chegar aonde a gente está nos dias atuais para essa nova geração? Eu acho que a educação realmente é a base, né? A gente tem que falar realmente de ensino, que eu acho que, independente do nível do trabalhador, o ensino, a aprendizagem contínua, né? Isso daí é fundamental. Essa habilidade com ferramentas computacionais, é claro que está mais presente nessa geração atual, né? Enquanto a geração mais antiga, eles têm uma certa dificuldade, às vezes até um pouco de resistência. Muitas vezes até eu tenho, né? Com os novos aplicativos que chegam, a gente também, eu me coloco um pouco nessa situação. O ensino portuário, o treinamento portuário, ele tem que estar muito voltado para esse desenvolvimento de competências com foco em desenvolvimento de tecnologia, ou até mesmo em análise de dados, desenvolvimento de dados, né? Quando você fala das universidades, né, eu vi que você mencionou na tua primeira resposta, na segunda também. A universidade hoje, ela não precisa se reinventar, né? O modelo de ensino não precisa se reinventar. Por que eu faço esse questionamento, né? A gente bem sabe que surgiu agora o EAD, cursos de graduação mais curtos, e eu, francamente falando, eu falo que o Brasil, ele é um país de ondas, né? Então a gente só consegue surfar uma onda. A gente surfou a onda da educação. Então lá atrás, há 10 anos atrás, a pauta
que existia no momento era, precisa ter um nível superior, precisa ter um nível superior. E aí muita gente foi lá e fez, obviamente. Depois a gente forçou ou colocou a pauta de pós-graduação, né? E aí virou um modismo gigantesco. Todo mundo começou a fazer pós-graduação. Depois a gente veio para o MBA, né? E aí o que aconteceu? Pelo menos é o reflexo do que eu vejo hoje. Essa nova geração começou a entrar muito tarde no mercado de trabalho, com 28, 30 anos. Eu comecei nas operações portuárias com 15 anos de idade. E aí vai esse conflito, né, entre o conhecimento da prática em relação ao ensino. As universidades precisam deixar de ser parede, carteira, né, e exclusivamente um professor e também ir um pouco mais adiante, né? A universidade, ela precisa dar celeridade na qualificação para que essas pessoas passem definitivamente para a capacitação que é fundamental dentro de uma atividade portuária? Perfeito, Max. Acho que antigamente nós tínhamos muito curso técnico, né? Nós tínhamos muitos profissionais formados nos cursos técnicos que eram mais rápidos e também davam uma inserção mais rápida ao mercado de trabalho. Hoje em dia, no Porto mesmo, nós temos uma carência muito grande de profissionais técnicos. Então, as universidades, é claro que elas trabalham principalmente o superior, graduação, tecnólogo e MBA, elas podem, no meu entendimento, buscar envolver esses alunos em projetos, né? O que nós estamos fazendo na Fundação Senep nesse momento é isso. Nós estamos com bolsas de pesquisa para aquele aluno que quer estudar Porto. Então, é o trabalho da empresa chamando as universidades para que elas envolvam os seus alunos num ambiente mais prático. A partir daí, Max, a gente trabalha também o empreendedorismo, a inovação. Você tendo um projeto que ele é aplicado ao Porto, esse aluno muitas vezes já sai da graduação com um portfólio, né, que pode ser, de repente, até a porta de entrada dele para o mercado e para o segmento portuário. Às vezes, não necessariamente como um profissional CLT de uma empresa, mas muitas vezes empreendendo porque ele já sai com um produto testado ou um serviço testado dentro do ambiente de universidade e de empresa. Ele vai ao encontro da necessidade do mercado. Você usou empreendedorismo. Eu tive, ano passado, em Israel, e a gente teve a oportunidade de acompanhar muito do que é a inovação e do que é a tecnologia naquele país, né? Muitas pessoas, na época, quando a gente fez a missão internacional, falaram, poxa, Maxwell, Israel tem porto? Eu falei, olha, tem porto, mas além de porto, é o país mais inovador do mundo. Então, se a gente quer olhar para a inovação no Brasil, a gente precisa saber o que eles estão fazendo e como eles conduzem. Primeiro ponto, foco em empreendedorismo. Ensinar as pessoas a vender projeto, porque as pessoas se habilitam ou se qualificam para fazer projeto, mas quando chega numa reunião de board ou uma reunião de diretoria, ela não tem a habilidade de vender aquele projeto. E aí o projeto dela, que ela trabalhou durante meses, ficou parado. Então esse é o primeiro ponto, né? E eu queria ouvir a tua opinião em relação a isso. E o segundo, quando você coloca principalmente a questão de pesquisa, né? Trazendo a universidade para desenvolvimento de pesquisa e inovação. Israel, ela investe aí um valor significativo do seu PIB para pesquisa, né, e desenvolvimento e inovação. Como é que está isso hoje, capitaneado pela iniciativa pública e privada? Tem recurso, tem investimento para que a gente possa, né, dar a possibilidade de criar novos negócios ou novas soluções, e aí também com o aprendizado que eu tive em Israel, com capilaridade, Caio. Eu aprendi em Israel que se o projeto não tem capilaridade para vender para o mundo, né, ou para a América Latina, esquece, não é um projeto que para de pé. Como é que você avalia essas situações, ou pelo menos esse aprendizado que eu tive, né? Faz sentido isso? Quando você fala do primeiro ponto, da apresentação, a gente volta até no assunto de soft skills, né? Claro, a comunicação é uma soft skill muito importante que precisa ser desenvolvido ao longo da carreira, né? É difícil de você aprender isso somente num curso, né? Isso tem que ser atividade, né? Recorrente. Claro que os cursos e treinamentos, eles ajudam, né? Mas é importante que a pessoa também se coloque em situações, e a própria escola, a universidade, coloque o aluno em situações onde ele tem que apresentar aquele projeto que ele faça. Isso é construído, que a gente chama de forma transversal, né? São competências transversais que são desenvolvidas ao longo de toda uma carreira profissional e até mesmo escolar. Quanto ao segundo ponto, Max, é perfeita a sua colocação, né? Esses projetos eles precisam ter capilaridade, ainda mais num segmento como o segmento portuário, onde as empresas que estão aqui também estão na Antuérpia, estão na Holanda, né? Em diversos portos do mundo.
Se isso já acontece, eu diria que ainda não. Tá? Eu digo até que esse projeto que nós estamos fazendo, ele é embrionário, de vanguarda, mas a gente espera que seja um pontapé inicial para que as outras empresas também venham. Então, a autoridade portuária está, junto com a Fundação Senep, desenvolvendo esse projeto. Inicialmente, a autoridade portuária com o Senep, mas a nossa proposta é que isso passe a ter capilaridade, como você falou, junto aos demais terminais portuários e empresas do porto que entendam a importância de que a gente tenha pesquisas aplicadas, né, aplicadas ao segmento portuário. Muitas coisas você consegue resolver com pesquisas operacionais, com desenvolvimento mais curto, vamos dizer assim, curto prazo. Mas a pesquisa científica ela é fundamental para validar, para testar, para colocar uma metodologia naquele problema. Então, nós somos muito confiantes de que esse projeto ele é um início de um marco, né, como a gente fala, de uma quebra de paradigma, não só em Santos, tá, mas para o segmento portuário nacional. Caio, a gente adora usar essa terminologia, né, de o maior porto do hemisfério sul. E toda vez quando você se coloca como grande, é preciso ter atitudes de grande, né? Não dá para você se colocar como grande e ter atitudes pequenas. Por que eu estou te fazendo essa colocação? O nosso parque tecnológico, ele é um parque tecnológico da cidade de Santos, do Porto de Santos, ou ele deveria ser um parque tecnológico da América Latina para o setor portuário, né? Olhando para a capilaridade. Será que esse não seria, talvez, aí um grande ganho de escala que não só o Porto de Santos, mas a nossa região pudesse ganhar, uma vez que a gente começaria a atrair pessoas de outros portos, pessoas de outros países, fomentando turismo e mudando essa visão bairrista que muitas vezes eu vejo no nosso setor, né? Ou seja, a gente é grande, mas não se comporta como grande? Perfeito. A gente muitas vezes vê portos menores com iniciativas melhores, né? Vamos dizer assim, até mesmo na área de melhor, tecnologia. né? O que a gente acabou de falar da soft skill aqui, né? Se vendendo melhor. O tamanho nem sempre representa que você consegue atender muito bem todos os aspectos. Então, eu vejo que nesse ponto, com relação ao parque tecnológico, pegando mais uma vez o gancho desse envolvimento de universidades, empresas, né? Para a gente falar aí até mesmo das pesquisas que vão gerar inovação, essas inovações vão precisar ser vendidas, né? Então, aquilo que nós vamos fomentar é a pesquisa, mas depois disso, esse aluno ele precisa de um desenvolvimento de um plano de negócios, claro, né? Ser incubado em alguma instituição que dê condições para que ele faça isso ao longo de um determinado tempo. Então, nós vemos uma possibilidade muito grande de trabalhar com o parque tecnológico. Nós entendemos que o parque tecnológico está entrando no novo momento. Temos acompanhado a gestão do Eduardo Bittencourt, né? Toda essa equipe que vem desde lá de trás, né? Buscando um modelo, e me parece que o modelo que chegou agora do Parque Tecnológico é muito mais interessante. Vou aqui deixar publicamente minha opinião. Eu acho o Eduardo uma nova liderança que o setor portuário possa ter, né? Principalmente no tocante à tecnologia. Você também, você vem desenvolvendo esse trabalho, com todas as dificuldades que a gente bem conhece, a gente bem sabe, mas precisamos entender que uma startup que tem 14, 15 anos de vida, ela não é mais uma startup, né? Ela já é uma empresa formada e ela não pode circundar ou, particularmente falando, né, utilizar do termo startup, porque ela não é mais uma startup. Então a gente tem que considerar a startup realmente quando ela é uma startup, um bebezinho ali que você pega no colo, a iniciativa pública vem, ajuda, contribui, colabora. A partir do momento que ela se desenvolve, né, ou começa a aprender a andar, ela tem que andar com seus pés, ou ela procura o Sebrae, ou ela vai para um outro caminho, né? E aí o Sebrae vai cuidar do desenvolvimento da empresa, né? Não da startup especificamente. Por que eu estou te fazendo essa colocação? Porque quando a gente olha para essas startups, né? Quando a gente olha para pesquisa, fomento de desenvolvimento, a gente tem muita engenharia envolvida nisso quando a gente olha para o âmbito técnico de tecnologia e de automação do setor portuário. Quando eu olho um portainer, né? Vamos olhar um portainer, tem muita engenharia envolvida ali, né? Para o desenvolvimento não só dos sistemas, mas também de todos os mecanismos, seja ele hidráulico, mecânico, o que quer que seja. E a gente tem que atrair essas empresas
para dentro desse universo. Não está faltando essa perna internacional para que a gente seja internacional no tocante à capacitação e ganhe capilaridade? Sim, tá faltando sim, Marcos. Eu pego sempre como referência as grandes instituições de ensino e treinamento internacionais, sem como dúvida, a PEC e OSHA, né, da Bélgica, que são as mais tradicionais, a STC de Roterdã, e até agora mesmo a Fundação Valencia Port, né? São bem importantes para a Fundação Senep e trabalham dessa forma, né? Trabalham com desenvolvimento de PDI, né? Pesquisa, desenvolvimento e inovação, mas atraem dentro das suas áreas os grandes fornecedores mundiais. Então, aquilo que está sendo lançado de mais moderno na operação portuária, elas atraem esses fornecedores para que dentro da instituição de ensino você também tenha um equipamento, um protótipo funcionando para você já trazer o trabalhador portuário para a nova realidade, que é outra cobrança que nós temos que fazer. O trabalhador portuário avulso, muitas vezes, ele acaba demorando, né? E até mesmo o vinculado, mas eu acho que isso até acontece mais com o trabalhador avulso ligado ao OGMA, né? Porque quando a tecnologia chega, você tem que esperar o sistema de ensino, né? Que dá a possibilidade desse trabalhador se desenvolver, que é pela Marinha, né, pelo Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo. Tem uma execução muito baixa, né, a execução orçamentária. A conversão é baixíssima. É baixíssima. Então, muitas vezes, nós demoramos para oferecer o treinamento adequado para esse trabalhador. E você fazer esse treinamento num portainer, como você citou, né, num STS, é muito difícil porque você compete com a operação. E não tem como, né, você parar aquele equipamento para que ele seja utilizado num treinamento. Então, isso é algo que precisa entrar no nosso planejamento estratégico para que, em médio prazo, a gente tenha uma área operacional como é lá fora, né? Como essas instituições conseguem lá fora, e é impossível que o Porto de Santos demore muito tempo, né? Mais anos aí pela frente para conseguir isso, que é bom para ele mesmo, né? É claro que também você ter áreas para treinamento, novamente, a gente compete com operação, e o Porto de Santos tem um metro quadrado muito disputado. Claro. Mas a gente é algo que nós precisamos e que precisamos contar com todos os órgãos, principalmente os governamentais, para que a Fundação Senep consiga, em parceria com outras instituições, uma área para isso. Caio, novamente, assim, eu acho que a tua percepção é uma percepção muito acertada. Eu acho que você é muito feliz nas tuas ponderações e colocações que você faz, e eu vou muito ao encontro do teu pensamento, né? E queria compartilhar algo com você para ouvir a tua opinião também, né? A gente bem sabe que dentro do ambiente portuário, operacional, todos os terminais, eles são excelentes movimentadores de carga, e é para isso que eles nasceram. O core business desses terminais é para movimentar carga. E as janelas, né, de inovação, de desenvolvimento, elas são muito pequenas, né? Então, assim, para um terminal mudar um TOS, por exemplo, né, um sistema de gerenciamento, ele não faz isso todo ano, né? E quando ele faz, é um esforço gigantesco para ele poder fazer estas mudanças. E aí são janelas pequenas, onde você tem possibilidades de venda, comercialização, entre outros fatores. Quando a gente olha, né, principalmente para o modelo de ensino, onde a gente não tem um ambiente de teste, né, extremamente estruturado e pronto para essas startups, eu acho que tudo isso é um grande discurso. E aí vai minha pergunta, né? Como é que a gente enfrenta um mundo digital com tantas lideranças com cabeça analógica? Como você bem disse, né, esse líder ele já está aí com diversos gaps, lacunas de desenvolvimento ao longo do tempo, né, desde a educação básica, como a gente fala, né. Importante que a gente passe cada vez mais, e isso, a gente está falando de ensino fundamental, de ensino médio. Sem dúvida. Trabalhar habilidades cognitivas, né, sociocomportamentais. Infelizmente, nós temos essa lacuna que precisa ser trabalhada de alguma forma na educação corporativa, Marcos. A educação corporativa acaba fazendo esse trabalho que não necessariamente deveria ser dela, né? Ela deveria focar muito mais no desenvolvimento desse líder ou desse profissional dentro da sua função, dentro das suas atribuições. Mas muitas vezes, para você chegar no desenvolvimento de um curso, por exemplo, que seja voltado a software, você tem que retomar a base. Isso leva mais tempo, isso gera mais custo. A gente precisa mudar a maneira de educar
e não depender única e exclusivamente do órgão público, porque a gente bem sabe, toda vez quando você tem um fundo, o processo burocrático para que isso ocorra, ele é gigantesco, e com a celeridade que a gente tem de inovação no mundo, a gente está falando de pesquisa e desenvolvimento, né? Então a inovação na veia, a gente obrigatoriamente não cria uma paralisia, né? A gente não está paralisado, Caio? Nós temos que... Você não fala em inovação se você não tiver a qualificação, né? Claro. Então, E capacitação. E depois São a duas capacitação. coisas distintas, né? Exato. Capacitação mais voltada, né? Aquela função, a atividade profissional, e a qualificação Sem mais dúvida, a sem dúvida. base, né? O ensino médio, a graduação. Isso, com certeza. Acho que o nosso modelo de ensino ele precisa cada vez mais focar nas habilidades cognitivas, sociocomportamentais, nas habilidades transversais, né? E cada vez mais envolver num determinado nível de escolaridade, principalmente quando você já está no nível técnico de graduação, as parcerias com as empresas, né? As empresas também precisam se voltar, precisam ter esse olhar da importância de você trazer, seja a universidade, seja a escola técnica, para dentro do seu ambiente, até porque lá na frente você se favorece. Você tem pessoas que entendem do seu negócio e pessoas com vontade e interesse de trabalhar dentro da sua empresa. Tá aí. É algo que a gente precisa pensar, refletir, para que a gente consiga realmente desenvolver essa vertical, né? Que eu costumo dizer que é a principal vertical da relação do porto com a cidade. O resto é discurso, né? Se não tem emprego, o cidadão não sente pertencimento ao setor portuário. Então esse é o primeiro pilar que a gente precisa ter. Caio Moretti, que é superintendente de Relações Educacionais e Culturais da Autoridade Portuária de Santos. Caio, sempre muito bom bater um papo contigo, cara. Espero que você possa retornar aqui no Porto 360 Entrevista para que a gente sempre possa levar esse serviço, né, à sociedade, principalmente da maneira como a gente está enxergando o setor portuário. E pela ótica dessa nova liderança, né? Como eu comentei a respeito do Eduardo, de você, o Elia Júnior agora sentando, né, como secretário de Portos também. Então a gente percebe que essa nova liderança está chegando com uma cabeça digital no mundo digital, não no mundo digital com cabeças analógicas. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Max. Você é um entusiasta da Fundação, já estive aqui em outras oportunidades, você sempre abriu esse espaço para a Fundação. Então, agradecer sua audiência e me coloco sempre à disposição para retornar aqui, porque é um grande prazer. Tá aí. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, sempre movimentando muito mais do que informação. Forte abraço. Até quarta-feira que vem. Porto 360. Patrocínio